traição. Aí a pessoa fica desconfiada, procurando, vasculhando, se sentindo até mesmo paranoica com a ideia de traição. Se o outro demora um pouquinho, alguns minutos, o horário do comum, do normal de chegada, a pessoa já começa a pensar coisas ruins. A pessoa é traída várias vezes. Já descobriu várias traições do seu cônjuge e você, mesmo assim, não consegue separar. Você não consegue colocar um ponto final, o que piora a situação. É porque o outro pensa assim, ela sempre vai me perdoar, ele sempre vai me perdoar, ele me ama demais. E você talvez tenha uma terceira pessoa, o amante, né? Aquela pessoa que aparece entre o casal, a amante ou o amante, que não desiste, que está determinado a tirar o teu marido de você, tirar a tua esposa de você. E você está como se fosse numa briga de unhas e dentes pela pessoa que você ama. É injusto, mas o pior de tudo é que a pessoa que está no meio disso tudo, a pessoa que está dividida entre cônjuge e amante, não toma uma decisão, não se define. É como se a pessoa estivesse enfeitiçada, realmente, e não é incomum isso acontecer. Não é à toa que você vê tantas placas pela cidade de amarração amorosa, e traga o teu marido de volta, e traga o amor de volta, tem o teu amor em 3 dias, e etc, etc. As pessoas pagam caro para que as entidades venham perturbar a mente de uma pessoa para que ela fique amarrada à outra. Só Deus pode resolver isso. Preste atenção. Você sabia que Jesus, no seu plano perfeito e completo de salvação, ele precisou passar pela maldição da traição para nos libertar dela também? Você sabia, você já ouviu falar de Judas, que com um beijo, uma saudação íntima, uma saudação de amigo íntimo, traiu Jesus lá no jardim do Getsemane. E foi ali que Jesus sofreu um golpe duro de traição, mas venceu. E naquilo que ele venceu, ele pode ajudá-lo a vencer. Preste atenção, se você quer quebrar a maldição da traição na sua vida, quer você seja o traído ou o traidor, você não quer mais nada com isso e você quer ajuda, então hoje, na Terapia do Amor, às 8 horas da noite, nós vamos ajudá-lo a cortar esse mal pela raiz. Às 8 horas, na Celso Garcia 605, no Brás, aqui no Templo de Salomão, Cristiano e eu vamos tratar das raízes da traição e a cura definitiva deste mal. Você vai conhecer agora um casal, a Elisamara e o José, que passaram pela maldição da traição, mas quando eles chegaram às palestras, todos destruídos, marcados pela traição, eles começaram a crer, a se tratar. E veja como Deus transformou, veja como uma pessoa cuja vida está amaldiçoada, destruída pela traição, pode ser curada e restaurada. O mesmo casamento. Vamos ver. Os meus pais, eles tinham um casamento de referência, mas eu não os tinha como espelho. Comecei a desenvolver o vício da pornografia. Nos namoros, eu me prostituía, eu era lotada de trauma da cabeça até os pés. Os meus pais, eles eram casados, então desde pequena eu tinha exemplos dentro de casa. E conforme os anos foram se passando, fui crescendo até chegar na adolescência. E na adolescência, no colégio, para me tornar mais popular, eu comecei a mudar os meus modos de falar, de agir. Eu queria começar a me relacionar, então eu comecei a desenvolver o vício da pornografia. E desse meio tempo eu comecei a ser uma adolescente revoltada. Nos namoros eu me prostituía, eu tinha que agradar aquelas pessoas para se ter algo, porque na minha cabeça, para ter um benefício, eu tinha que ceder. Então essa questão de ficar cedendo fez com que eu ficasse angustiada, com que eu ficasse triste e começava a me questionar o porquê daquilo tudo. Eu não conseguia demonstrar afeto e carinho
porque a minha autodefesa era a prostituição, a pornografia. Só que quando acabava aquele momento, vinha a tristeza, vinham os questionamentos. Era uma dúvida que não tinha resposta. Com o passar do tempo, me casei. E aí, achei que ia acontecer a felicidade. Vou casar, encontrei a pessoa que vai me fazer feliz e vou me entregar de fato e de verdade. Nesse meio tempo, depois de um ano, essa pessoa começou a me trair e eu comecei a passar com essa pessoa por agressões verbais e, infelizmente, físicas. Para mim, a vida não tinha mais sentido, não tinha mais a solução dos meus problemas. Porque esse era o ponto. Fiz errado na adolescência, casei errado e vou continuar numa vida errada porque para mim não tem solução. E o fundo do poço foi quando no divórcio, quando eu entrei com um pedido desse divórcio, a pessoa que me entregou o documento era a pessoa a que ele já estava se relacionando antes, nesse tempo do nosso casamento. Então, para mim, ali foi um choque, onde eu falei, não tem mais jeito. Triste, angustiada, sem esperança, o vício voltou. Então, eu me preenchi através da pornografia, eu continuei me prostituindo, e aquilo foi só aumentando. E a mentira também, porque para se ter vantagem, eu contava a mentira. Não existiam mais pessoas ao meu redor, porque eu mesmo não deixava ninguém chegar perto de mim. Eu era lotada de trauma da cabeça até os pés. E comigo mesmo eu já não me aceitava, eu não conseguia nem olhar a minha imagem no espelho, a ponto de uma vez, infelizmente, quebrar o espelho e falar, eu não quero mais me ver, eu não tenho mais nem o que enxergar, de tão horrível que estava a minha situação. Nesse meio tempo, por conta das atitudes erradas que eu tomei na minha vida, eu comecei a desrespeitar muito os meus pais. Eu desrespeitava o meu pai a ponto de falar com ele com palavras de baixo calão. A minha mãe vinha falar comigo, conversar comigo, eu virava as costas e fechava a porta na cara dela. E ali eu vi o quê? Que eu já não era mais Elisamara, eu não tinha mais identidade. Então eu os maltratava. E aí os meus pais ligavam para mim para perguntar o que estava acontecendo, eu desligava o telefone. Esse foi o meu verdadeiro fundo de poço, onde eu não tinha mais esperança de vida, de família, comigo mesma e sempre me questionando. Minha mãe olhando para um lado e para o outro, com todas as alternativas tentadas e não conseguidas, ela viu ali o meu sofrimento, a minha tristeza e fez um convite. Esse convite era para participar das palestras com os professores. E eu, sem entender, sem hesitar, falei para ela, já que não tem o que fazer, vou junto com você, totalmente desmotivada. E aí fui, cheguei e assisti à primeira palestra. Aquilo que parecia que não tinha resposta, aquilo que parecia que não tinha alternativa, surtiu um efeito totalmente ao contrário na minha vida. E aí, através dos exemplos, através das histórias, através dos ensinamentos,